último sábado, São José do Rio Preto recebeu a presença do deputado federal por Goiás, Ronaldo Caiado, que explicou aos presentes sobre o novo Código Florestal. Essa matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados, a seguir foi encaminhada ao Senado Federal e realmente na Câmara, junto com o deputado Aldo Rebelo, nós conseguimos elaborar um código que pelo menos não penalizava o produtor rural que já estava na sua atividade, produzindo em toda a extensão da sua propriedade rural. Ou seja, consolidando as áreas produtivas, mesmo que elas estivessem em áreas de APP. Segundo Caiado, o texto aprovado pela Câmara Federal sofreu diversas alterações quando foi analisado pelo Senado Federal. Essa matéria foi para o Senado Federal e ela foi totalmente desfigurada, ou seja, impuseram uma recomposição em toda essa área das APPs, o que vai onerar duramente o produtor rural, inviabilizar o produtor rural. Retiraram a prerrogativa do produtor rural também a crescer a reserva legal às APPs, que seria incluir no cômputo da reserva legal as APPs, e também excluíram a prerrogativa dos estados poderem elaborar os seus planos, tá certo? Sejam de regularização ambiental, zoneamento econômico e ecológico, para que os produtores rurais se adequassem àquela realidade do seu estado, que é lógico que cada estado conhece muito mais a sua realidade do que uma decisão nacional. Com a aprovação do novo Código Florestal, o pequeno e médio agricultor são incapazes de seguirem as regras, como explica o deputado. O pequeno e médio serão duramente penalizados, multados, respondendo processos, assinando taxas e muitas vezes tendo que vender a sua propriedade e permanecendo apenas grandes grupos que aí sim terão uma estrutura de advogados, de agrônomos, veterinários capazes de poder atender todas as exigências do Código Florestal. Caiado é médico de formação e diz que existem diferenças do profissional que estuda e opera daquele que só opera no papel, ou seja, cita como exemplo e compara os agropecuaristas com os ambientalistas. Nós estamos discutindo, pedindo bom senso para que o embasamento do Código Florestal não seja nessa emoção teórica dos ambientalistas, mas que tenha fundamento, tá certo? E fundamento científico, base científica, como a Embrapa mostrou que esse código é inviável para o produtor rural. Se o governo consolidou a área urbana, por que não consolidar o produtor rural? Diz Ronaldo Caiado. Então, isso é questão de justiça, não é pedir nada mais do que eles fizeram para o setor urbano. Então, quando eles dizem, nós temos que recuperar, então, essa área que está produzindo, principalmente São Paulo, que tem um passivo ambiental que se aproxima em torno de mais de 35 milhões de hectares de terra, veja bem o que será o impacto de tudo isso, tá certo? Na migração das pessoas para as grandes cidades e, ao mesmo tempo, a perda de produção que terá esse estado e o aumento do custo da cesta básica no país. É que se o governo quer amanhã fazer avançar as áreas de reserva, mas que ele pague por elas, ou que ele as faça. Não é jogar no ombro do produtor rural, onde uma recomposição de cada hectare custa no mínimo R$5.000. O que seria isso para o produtor que não tem hoje capacidade de renda dentro da atividade que ele desenvolve? Então esse é o ponto de maior entrave, é a inviabilização, é levar o produtor a condição de ilegalidade o projeto aprovado pelo Senado Federal. Tanto é que eu desafiei os dois senadores para que eles implantassem o projeto dele em qualquer propriedade no Brasil. E eles não tiveram coragem de ir lá, porque realmente é totalmente inviável. O Brasil tem 851 milhões de hectares, sendo 236 milhões em produção. E com o novo Código Florestal, o país deixará de produzir numa área de 85 milhões. Então nós somos o único país no mundo que nós temos mais de 500 milhões de hectares, como Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Intocáveis. Vai diminuir o PIB, vai diminuir as exportações, vai comprometer nossa balança comercial, vai aumentar o preço da cesta básica, e sendo que nós somos o único país no mundo que temos toda essa reserva florestal. Ora, o Brasil em poucos anos passou de 60 milhões de toneladas de grãos para 150 milhões de toneladas de grão,
passou de 2 milhões de toneladas de carne para 6 milhões de toneladas de carne, e o Brasil hoje, 9 milhões de toneladas de carne, e o Brasil hoje cresce cada vez mais e é competitivo internacionalmente com essas commodities. Então o Brasil hoje é o país que enfrenta os americanos como enfrenta a Europa, em superioridade de produção e qualidade de produção. Outro assunto perguntado por nossa equipe foi a concentração de frigoríficos devido ao número de reclamações dos pequenos e médios pecuaristas. A frustração do pecuarista aqui de São Paulo é a mesma do Brasil todo. Essa concentração é uma realidade, né? Nós precisávamos de ter mais unidade, né? Nós precisávamos de criar centrais no Brasil da comercialização. Nós precisávamos mostrar nossa unidade, nossa força. Se nós tivéssemos uma central capaz de respeitar todos e ninguém furar, tá certo? O que ocorria é que a cada hora que nós reuníamos em Goiás, chegava lá, infelizmente, 1, 2, 10 ou 20 maiores pecuaristas vendiam na paralela, porque as ações do governo são exatamente compatíveis com esses cartéis. O governo, ele diz amém ao cartel, ele financia o cartel, ele repassa dinheiro do BNDES para que o cartel compre todos os frigoríficos e construa apenas um. Então o pecuarista tem que refletir isso. Agora, não adianta cada um querer fazer o seu jogo. Não tente esperar a guarida de governo, porque o governo está respaldando o cartel. O governo convive bem com o cartel e é muito bem financiado pelo cartel. Caiado explica também sobre a possibilidade da presidenta vetar a votação do novo Código Florestal. Que o veto tem que ser apreciado pelo Congresso Nacional e o veto também pode ser derrubado. Então a última palavra é do Congresso Nacional e não do presidente ou da presidente. Então essa ameaça é uma ameaça que não pode intimidar os deputados e muito menos a classe. É lógico que ela neste momento quer atender muito mais o viés ambientalista do que o setor que sustenta o Brasil. Se ela olhasse para as contas públicas, ela ia ver que toda essa mordomia existe no Brasil, todo esse aparelhamento do Estado e novos ministérios estão criados porque o produtor rural garante o superávit na balança comercial brasileira. É o único setor que é competitivo internacionalmente, somos nós. Então essa ameaça não pode valer neste momento. Perguntei a ele qual a importância e encanto com São José do Rio Preto e região. Agora esse encanto é pelas amizades, pelas pessoas que sempre estiveram ao nosso lado em todos os momentos da vida política desse país e o carinho especial também que tem por uma região tão simpática, tão agradável como é São José do Rio Preto. No final da palestra, Ronaldo Caiado pediu apoio aos agropecuaristas e acredita na votação a ser realizada na próxima quarta-feira. É isso que nós pediríamos nessa hora, apoio ao texto da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é aquilo que nós estamos lutando, colhendo assinaturas para ver se o relator acolhe esse texto na votação de quarta-feira. Esse é o pedido, que votem conosco e nos dê a oportunidade para que o produtor rural possa sobreviver e não ser penalizado por mais taxas, mais fiscalizações amanhã que venham levá-lo à condição de ter custos maiores para continuar sua atividade.